O meu protesto é exatamente quanto à irresponsabilidade que nós vemos acontecendo em relação às pessoas aqui na cidade de Campos do Jordão, o descaso, o desrespeito que muitas vezes acontece em relação principalmente a pessoas simples que não sabem reivindicar, que não sabem como reclamar e que às vezes passam dos limites ou se exaltam quando assim fazem. E valendo-se disso, os funcionários públicos acabam tendo sucesso em agir muitas vezes de má fé. Desacato, artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A primeira coisa que nós encontramos em todos os lugares públicos é um cartaz desse, que fala do desacato ao funcionário público, do qual trata o artigo 331 do Código Penal. Mas estranhamos não ter também uma informação de quando o funcionário público age mal, age com má fé, ou age de uma forma desonrosa ou desrespeitosa para com o cidadão. Acobertados pela lei, muitas vezes eles agem de uma maneira astuciosa, isso sempre prejudicando o cidadão, não desejando o cumprimento real, simples e responsável de suas atribuições. Vemos então um sistema criado apenas para sustentar funcionários, para dar empregos e não para efetivamente tratar das pessoas daquilo que elas estão patrocinando através dos impostos que pagam e que chegam às mãos dos funcionários como salário. E mais ainda no campo tão sério que é a área da medicina, que tem a responsabilidade da saúde das pessoas, onde acreditamos deveria haver critério, vemos que a coisa é feita de uma maneira grosseira, onde as pessoas são tratadas como simples objetos. Unidade de Saúde de Família da Bernécia para uma consulta, e a minha particularmente está marcada para as 8 horas da manhã, e às 9 horas e 12 minutos foi atendido o primeiro paciente, né? As pessoas estão aqui aguardando há mais de uma hora e até agora estão sendo alvo do descaso da saúde pública. O meu tempo, o seu tempo, o nosso tempo. Em apenas um segundo podem acontecer coisas preciosíssimas na sua vida. Meu tempo é precioso, assim como o seu. Eu conheço uma pessoa que conseguiu um namorado, que casou-se com ela e fez um casamento maravilhoso nas gôndolas de Veneza, e ela hoje mora em Murano, na Itália. Eles se conheceram num piscar de olhos. Primeiramente eu fui atendido no porto de Abernéssia, em Campos do Jordão, no dia 11/7/2013, né, por um doutor Alfonso Chung Zumaé, um médico estrangeiro, que inclusive não falava muito bem o português. Isso é problemático, a dificuldade de comunicação. Isso pode causar algo grave em termos de saúde por uma pessoa que pode não entender muito bem a nossa língua e acabar recomendando algo que não seja a realidade do que está acontecendo. Esse doutor então recomendou algo a mim no dia 11/7, que só foi determinado esse exame ser feito no dia 18 de novembro, às 14h45, nesse protocolo de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, então, que foi dado no dia 18/11, então, deveria haver um exame cardiológico. Isso foi determinado a acontecer no Hospital São Paulo.
pela Central de Vagas da Secretaria Municipal de Saúde. Tendo eu ido ao Hospital São Paulo para fazer essa consulta, chegando lá, disseram que o senhor médico não estava, que não poderia atender naquele dia. E então determinaram que no dia 25/11 eu voltasse às 14h45. Voltando eu no dia 25/11 para a consulta, me foi dito que o doutor havia sofrido um acidente na serra e não podia chegar até ali o hospital. E então me deram ali um motivo bastante constrangedor. Não sei se é verdade que o médico de fato sofreu um acidente, mas eles dão desculpas que são desculpas para constranger o paciente. Daí por diante marcaram que eu deveria estar no dia 2/12/2013, passando por essa consulta com o Dr. Gustavo, e marcaram então às 14 horas. Só que nesse mesmo dia 2/12 eu já havia marcado um retorno para estar no posto de Abernéssia, veja, num papelzinho escrito à mão, sem identificação alguma, mas havia sido marcado uma consulta no dia 2/12 às 8 horas com o Dr. Caio. E aí então começa o problema, porque eles fizeram um compromisso de às 8 horas eu estar lá. Eu deixei um grande compromisso na cidade de Taubaté para ir a esse compromisso com o Dr. Caio. Dr. Caio que chegou com 50 minutos de atraso e passou então a atender as pessoas às 9h12. Eu já tinha na parte da tarde, às 14 horas, consulta marcada no Hospital São Paulo com o cardiologista Dr. Gustavo. Ainda que bastante atrasado, porém, no dia 2/12, eu fui então atendido finalmente pelo Dr. Caio Prado Azevedo, tem o CRM 161050, Dr. Caio Prado Azevedo. Então nesse dia 2 eu pedi algumas explicações ao Dr. Caio a respeito desses exames que haviam sido pedidos, né? E nesse exame havia a assinatura dele, Dr. Caio Prado Azevedo, aqui novamente. E ao pedir essa explicação eu fui insultado, eu fui ofendido e fui agredido verbalmente pelo Dr. Caio Prado Azevedo. Agredido verbalmente, coisa que ele assumiu e eu tenho gravado em vídeo. E inclusive ele ficou muito irritado porque ele havia errado esse conserto que foi feito aqui, essa retificação que foi feita aqui, foi feita aqui 2 vezes por ele mesmo, porque ele havia errado. 2 retificações feitas por ele, porque ele havia errado, e ele ficou irritado porque eu vi o erro dele. E numa questão médica, um erro pode ser fatal. E ele não quis admitir isso e me agrediu verbalmente. Quer dizer, a pessoa pode ter uma capacitação técnica médica, porém não tem uma capacitação mínima de educação, que é coisa que se ganha no berço e não nos bancos acadêmicos. Tudo isso, Dr. Caio Prado Azevedo, eu tenho gravado em vídeo para que qualquer coisa possa ser comprovado a sua falta de educação. Eu fui então na parte da tarde ao Hospital São Paulo a consulta com o Dr. Gustavo às 14 horas. Primeiramente não estavam achando o Dr. Gustavo, então eu não fui atendido às 14 horas. Então muito mais tarde encontraram no hospital o Dr. Gustavo, que veio então me atender, e eu perguntei para ele a respeito das 2 outras vezes que haviam sido marcadas consultas e que ele não pôde vir. O que havia acontecido? Primeira, no dia 18/11, né, havia sido marcado com ele e me disseram que ele não pôde atender.
E a segunda no dia 25/11, quando disseram que ele tinha tido um acidente e então não pôde também atender, né? Que pode ter sido apenas uma desculpa. Eu não tenho obrigação de aceitar as desculpas das pessoas e acreditar que isso seja verdadeiro, porque eles são muito astuciosos, muito astuciosos. E então o Dr. Gustavo então me disse que na realidade no dia 18/11 ele não estaria ali no Hospital São Paulo, ele não atenderia. Segundo a agenda que ele tinha, e ele poderia comprovar, ele não estaria ali no Hospital São Paulo no dia 18/11. Então, a Secretaria Municipal de Saúde que determinou isso, determinou de forma irresponsável, achando que o meu tempo eu posso ir, voltar, e assim como aconteceu. E essa vez que eu encontrei o Dr. Gustavo, depois de 2 semanas eu encontrei o Dr. Gustavo, nesse mesmo dia eu tinha um grande compromisso. E ele só me receitou algumas coisas porque eu já estava lá mesmo, então ele me receitou passar por alguns exames, né, para dizer que estava trabalhando. O Dr. Gustavo André Cedissar. E até mesmo para demonstrar que o erro virou um vício dentro do sistema de saúde de Campos do Jordão, quando foi para serem retirados os remédios que foram recomendados pelo Dr. Caio, a atendente da farmácia errou na quantidade que deveria ser dada. Seria necessário voltar lá novamente, não tivesse sido naquele momento conferido a quantidade. Então veja que aquela quantidade correta que deveria ser dada, deveria ser conferido a quantidade, não foi conferido exatamente porque já virou vício errar. As pessoas fazem a coisa de uma maneira realmente prevaricando da sua responsabilidade, da responsabilidade que deveriam ter. São prevaricadores. Prevaricador é aquele que falta ao compromisso, aquele que não cumpre o compromisso que tem, que não cumpre o compromisso que firmou para com alguém, no caso, para com as pessoas. Então essa é a minha denúncia. Sistema escravizador que desde os séculos te ilude e te dá uma falsa sensação de liberdade, e que, munido das artimanhas do inimigo de nossa alma, tem arrastado multidões. Tá tudo bagunçado, sistema criado do lado inverso. É preciso pôr ordem pra que possa ter progresso. Tá tudo bagunçado, sistema criado do lado inverso. Bagunçado, sistema criado do lado inverso. É preciso pôr ordem pra que possa ter progresso. Tá tudo bagunçado, sistema criado do lado inverso. Ordem, progresso, ordem, progresso. 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 Tá tudo bagunçado, sistema criado do lado inverso. É preciso pôr ordem pra que possa ter progresso. Tá tudo bagunçado, sistema criado do lado inverso. Ordem, progresso, ordem, progresso. Tá tudo bagunçado, sistema criado do lado inverso. É preciso pôr ordem pra que possa ter progresso. Tá tudo bagunçado, sistema criado do lado inverso. Ordem, progresso, ordem, progresso. 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 Tá tudo bagunçado, sistema criado do lado inverso. É preciso pôr ordem pra que possa ter progresso. Tá tudo bagunçado, sistema criado do lado inverso.
bagunçado, sistema criado do lado inverso.